hoje uma live super importante com a Rosane Monteiro Ramalho, que morava em Porto Alegre e hoje está no Rio de Janeiro, titulada Cortes no Corpo, Manifestações do Mal-Estar na Contemporaneidade. Eu vou apresentar o currículo da Rosane. Ela é psicanalista, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre e do Instituto APOA, também da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, mestre em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo e professora do curso de pós em Psicanálise da Clínica e Cultura do Hospital Santa Catarina de Blumenau. Eu vou enviar o convite para a Rosane, para que ela possa entrar. Vamos lá, enviando o convite. Rosane Monteiro. Ok, Rosane, convite enviado. Vamos aguardar a entrada da Rosane. Enquanto ela entra, eu vou ler o argumento que é sempre realizado pelos convidados da live de hoje, com um tema importantíssimo, né, que tem se colocado cada vez... Oh, minha querida! Que saudade de ti, Rosane! Que saudade, eu sou Que saudade! Faz quantos anos que a gente não se vê? A gente se viu o ano passado, mas assim, rapidinho no curso. Sim, online, né? Online. Ah, sim, online. Mas eu acho que presencial, a última vez foi na festa da Pô. Ah, sim, exatamente. Que estava com o Benilton, lembra? Foi na festa da Pô. Antes da pandemia. Antes da pandemia, justamente. Rosane, eu vou ler rapidamente o argumento que você fez. E eu vou iniciar com uma pergunta que me parece bem importante, tá? Tá, desculpa o argumento aqui, mas é que eu estava no computador esperando, enfim. Tá, não há problema, não há problema. O número de casos de pessoas que se cortam tem crescido significativamente nos últimos anos, tanto nos serviços públicos quanto nos consultórios privados. A automutilação, também chamada cutting, assim como a prática do body modification, têm sido recorrentes atualmente. Por que essas manifestações acontecem tanto em nossos dias atuais? O que tais manifestações dizem de nossos tempos? Embora o ato de se cortar aconteça tanto em mulheres quanto em homens, percebemos que acontece com mais frequência em garotas. Porque acontece mais em sujeitos do sexo feminino? Por que tais manifestações são frequentes em adolescentes? O que essas problemáticas dizem das relações primordiais parentais desses sujeitos? A ideia é discutirmos sobre essas questões e pensarmos sobre a especificidade da clínica psicanalítica nesses casos. Eu começo com uma pergunta, retomando um pouco o que o Contardo vai tratar no livrinho Adolescência, sobre a adolescência como sendo uma invenção discursiva da modernidade e que impõe ao jovem uma extensão da moratória ou da quarentena da infância, certo? Que até então essa passagem se dava através de ritos, e na medida em que esses ritos iniciáticos, né, regidos pela tradição numa outra época, né, e eles passam a desaparecer, passa a ser um trabalho de cada um, psíquico inclusive, levando-se em conta que na adolescência a gente tem uma reatualização do estadio do espelho do Édipo, promovido pela entrada na puberdade, né? Mas assim, o que eu queria te perguntar? Na história, e eu acho que tem um ponto importante, o esburacar, furar, estou lembrando aqui, o transgredir, sempre esteve na ordem do dia, né, no que se trata, né, dessa passagem adolescente, né? O que você acha que tem acontecido nos últimos tempos? Isso eu achei muito pontual, o teu tema e a tua proposição de tema, porque eu tenho também escutado muito na clínica. Adolescentes que se cortam, assim como mães de adolescentes descabeladas, desesperadas com os seus filhos e filhas, mas a mais recorrente, meninas mesmo, né, que se cortam.
E nesse sentido, eu tenho uma percepção que passa por duas escutas. De um lado, né, o se cortar como sendo uma tentativa de se apropriar do corpo como sendo seu, e de outro, uma tentativa de fazer um certo corte na relação com o outro. Mas bom, vamos lá. Contigo a palavra. Rosane, que prazer imenso e de antemão te agradecer, assim, lindamente, o teu aceite do convite da live de hoje. Vamos lá, com você a palavra. Obrigada, antes de tudo, né, pelo convite. Acho que é um tema super importante. Tá dando para ouvir tudo, ok? Super bem. Tá. O áudio, você tá linda, maravilhosa. Obrigada. Sim. Mas não, eu estava no computador, por isso que eu me demorei também para entrar aqui. Mas o que acontece, né? Eu achei ótima a tua questão, né, Michele, porque traz direto várias questões para a gente trabalhar, né? E discutirmos hoje. O que acontece, né? É um tema que está, assim, não que não existissem essas questões dos cortes, né? Isso, mas ele estava vinculado a questões de rituais, né? O que tem a ver com a nossa contemporaneidade? E essa tua, né, questão, pegando o texto do Contar, tem tudo a ver, para pensar o porquê desses casos hoje, dessas manifestações estarem sendo consideradas quase como uma epidemia. Tal é o número de casos, tanto nos serviços públicos quanto nos privados. Tem sido uma preocupação dos psis, né, psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, educadores, as escolas, os pais, como tu mesma disseste, as mães, né, descabeladas, enfim. Tem sido uma questão super preocupante, porque tem sido recorrente, né? A gente tem vivido um aumento significativo desses casos. O que acontece? É uma tentativa, aí que está, é uma agressão ao seu corpo, isso é o surpreendente, o que faz alguém, né, se machucar, alguém se cortar, alguém se escarificar, enfim. Pois mas eu acho que tem um detalhe importante, né? Que os adolescentes também falam de um certo alívio promovido por esse corte, né? Exatamente. Ele produz uma dor, mas é necessária, é uma busca, não é uma tentativa de suicídio. Então, é uma busca pela vida, é uma tentativa desesperada de dar, vamos pensar assim, de dar lugar, né, de cessar aquela dor insuportável que o invade, mesmo provocando uma outra dor física. Como tu apontaste, né? É uma tentativa de apropriação do corpo, sim. Né? E aí vai na linha da construção do seu corpo, a construção de si. Vamos dar um parêntese aqui que tem tudo a ver com a nossa contemporaneidade, tá? Eu já volto aí. E, paralelamente, tem a ver com uma tentativa desesperada de viver, né? Aí que tá, como bem apontado, produz alívio. Mas é como, então a gente pode pensar, bom, mas isso é uma agressão contra si. Contra si, contra o seu corpo, mas é uma busca desesperada para viver. Eles estão se sentindo sem vida, numa angústia avassaladora, transbordante, sem nome, indizível, solitária, e não por nada esses casos geralmente estão associados, né, com casos de depressão, com casos de limítrofes, problemáticas limítrofes, de perda de bordas, né, e não por nada também é a dupla via, né, uma tentativa, sim, né, de se construir, mas também uma tentativa, e que vai na mesma linha, de se diferenciar, de construir um limite em relação ao outro, mas numa busca. O que acontece? Eu queria voltar aí a um ponto, né, porque é encontrar um lugar para si enquanto sujeito. Agora eu preciso retomar uma coisa importante da nossa contemporaneidade para a gente entender esses Uma casos. pessoa acabou de lançar uma pergunta aqui, você pode seguir o seu raciocínio, claro, tá? Mas é só para anunciar, depois eu perco aqui. Como a epidemia do cutting tem a ver com o tema do contágio na contemporaneidade? Pode seguir. Tá bom, ótima pergunta, que era o que eu queria falar, porque o que acontece?
A gente não pode generalizar que teria só uma única causa, né? Os cortes, né? Tem várias, né? Mas, por exemplo, pegando a questão que a pessoa colocou agora, né? Do Rodrigo, né? Rodrigo. Da onde que é o Rodrigo? Bota ali. Uhum. Pode seguir. Tá. O Rodrigo está nos colocando a questão do contágio, porque realmente queria voltar um pouquinho, porque em geral, nas falas desses adolescentes, em geral, não só adolescentes, esses cortes podem continuar ao longo da vida, não só são em geral com garotas, mas também garotos, mas embora haja uma predominância entre as garotas, né? Mas o que acontece? Tem essa tentativa. Queria voltar à questão que o Rodrigo coloca do contágio, né? Porque uma das explicações quase que para entrar no grupo, como as garotas, né, se cortam, então é como se ela se sentisse também injungida, né? Assim, convocada para ela poder fazer parte deste grupo, também se cortar. A gente sabe o quanto o grupo ocupa um lugar importante, o outro parceiro, né, na vida do adolescente, né? E mais, eu acho que nisso tem um ponto importante, né? O se cortar, ele tem também um caráter de transgressão. Sim, claro que tem, de transgressão, né? Tanto que eles fazem escondido e cada vez mais, quanto maior a vigilância dos pais, mais eles buscam lugares que os pais não possam ver, por exemplo, no ânus, na vagina, no pênis e por aí vai. Exatamente, mas em geral, não só, mas em geral é algo solitário, é algo escondido, tanto que uma das coisas que nos chamou atenção, né, que claro, num lugar muito quente, para o Rio de Janeiro, né, vem um paciente que veio com roupas de manga comprida, até que, sem querer, deixa entrever os cortes, né? Então, mas em geral é como tu dizes, é uma coisa que é feita escondida, é algo que vamos pensar assim, é uma transgressão, mas num espaço muito reservado, muito íntimo, é uma dor solitária, né? Só que, aí que tá, né, Michele, é um pedido também de ajuda, né? Mas queria voltar ainda, porque eu comecei a responder para o Rodrigo que existem esses casos, mas existem outros casos que são de absurda angústia, né? Que daí o adolescente, o jovem, enfim, né? Faz isso como um segredo dele, né? É uma tentativa de, né, o corte para uma sangria dessa angústia inominada, né? Por outro lado, e aí vira um vício, né? Porque é como se ele precisasse disso, é algo repetitivo. Eu não consideraria um sintoma, portanto, da psicanálise propriamente dita, mas quase como uma necessidade, essa compulsão, né? Porque acaba ficando algo compulsivo. Ele mas também se cortar. Mas é interessante, porque nesse sentido é como se tivesse uma certa função anestesiante. Claro. Da dor, não é? Que também a gente poderia retomar e fazer um link com a questão da lógica das toxicomanias, né? Sim. Exatamente. Acaba que o sujeito precisa disso para existir, né? Como se não pudesse. Então aí que tá, se a gente consegue ver, que eu acho que aí tem uma certa diferença, tá? A droga vem no sentido, tudo bem, vem no sentido de anestesiar, né? Tem, só que como se aquele objeto substituísse, assim, sabe, aplacasse essa dor. O corte é fugaz, é como se fosse, o Breton diz, uma trégua. Eu queria fazer um adendo nisso. Eu acabei de fazer o prefácio do livro do Oscar Cirino, que foi de Minas, diretor do Centro Mineiro de Toxicomania durante muitos anos. Ele traz algo preciosíssimo no livro. Para alguns, a droga aliena. Para outros, a droga liberta. Por que eu estou falando isso? Porque talvez a gente possa pensar a função que esse mesmo fenômeno, no Kant, adquire para cada sujeito. Vamos escutar um pouco sobre isso. Isso. É por isso que eu acho que tem um endereçamento, né? O corte é um pedido de escuta,
né? Então, é um pedido de ajuda, ele reúne duas coisas, né? Como se pudesse ser, e pegando a questão da transgressão, é uma trégua na angústia, é uma tentativa de se apropriar deste corpo, ao mesmo tempo eu gosto de uma expressão que até o Breton usa, né? Que é um... No livro Adolescência, claro, maravilhoso o livro dele. Quem me mandou, inclusive, foi Cirino, sabia? Esse livro. Ele é maravilhoso. E André Le Breton. Ele é maravilhoso. O que ele acontece? Ele diz o quanto a tentativa de... quase como... Não é, portanto, uma passagem ao ato, não é uma tentativa de suicídio, mas um acting, né? E aí o que acontece, né? É um acting, ou como ele tem uma expressão, deixa eu ver se eu localizo como é que ele fala, o ato de passagem, né? Que é um ato de passagem justamente para possibilitar, e ele faz uma comparação quase como o Fordá, né? O Fordá, assim, o escrever com uma tentativa, portanto, de escrever alguma coisa, de tentar construir um dentro e um fora, uma simbolização possível para poder prescindir. O termo, né, o real, uma angústia avassaladora que transborda e que, portanto, vem sem nome, que o cutting, o corte é como se pudesse provocar essa trégua, uma drenagem dessa angústia, nem que para isso tenha sido feita essa incisão, né? Mas queria voltar a alguma coisa que eu acho que é importante, voltar ainda, né, Michele, para a gente não perder, por que isso acontece tanto? O que isso tem a ver, pegando a questão do Contardo também, né? O quanto tem a ver com a... Mas isso eu quero te fazer uma pergunta justamente, não, a transferência é coisa linda, né? Que a gente está na mesma sintonia. Porque, veja, é uma inscrição de uma marca, de uma angústia, porque, na verdade, fica a marca do corte. Tô lembrando do livro da Ana Costa, Tatuagens e Marcas Corporais. Embora tenha uma diferença, né? Não, eu sei, mas veja... Não, mas veja, o que eu tô apontando, pensando a lógica da contemporaneidade, de um lado, então, retomando o próprio livro do Contardo, de um lado é como se o adolescente está em sofrimento. E você tem um adulto que diz, cara, é tua melhor época de vida, aproveita, E tem uma ânsia absurda, porque o cara tá destruído, não, totalmente destruído, e um outro tá dizendo pra ele que é a melhor época da vida dele. Ou seja, quase como se a gente tivesse um outro incapaz de escutar e reconhecer o sofrimento e as angústias desse adolescente. Estou lembrando aqui o sofrimento do jovem Werther, que promoveu, por exemplo, em 1799, uma onda de suicídios. Inclusive, eu estive recentemente em Paris vendo a peça. Incrível, vá lá. Exatamente. Mas o que acontece? Né? Ali era claro, um convite aos vários suicídios numa época do romantismo. A gente mudou, né? Eu acho que a transformação da nossa cultura é evidente, né? Diferente da época do Werther, né? Da época de Goethe, em que Goethe escreveu o romantismo, onde tinha todo um lugar para a dor. Hoje não, né? Hoje, e esse é o paradoxo, né? Imperativo seja feliz, imperativo goze, não há mais um recalque. O que acontecia? Liu Xunhan, né, ele escreve bastante sobre isso, né, do quanto a transformação da cultura de uma sociedade pautada né, uma sociedade da disciplina para uma sociedade do desempenho, né, no sentido de faça por si próprio. E o Contardo é um que aponta muito isso, né? E não só o Contardo, Ida Bord, Anthony Giddens, Sennett, vários. O declínio do homem público, né? O declínio do homem público. Nessa mudança, Christopher Lasch, né, que fala da sociedade narcísica, ou seja, dessa mudança de não mais... O mínimo eu, o livro do Lasch. O mínimo eu, exatamente, vários dele também. Mas o que acontece dessa Lipovetsky, do quanto fala dessa mudança, né, uma transformação na cultura, ao invés do
grupo social, enfim, dos grandes ideais, pensando o declínio da função paterna, dos ideais, dos referenciais simbólicos, quase num imperativo de se faça por si próprio, o recalque das nossas determinações. Self-made man. Exatamente, né? Exatamente, faça-se, né? Faça por si próprio, como se pudesse, assim, quase como o Lacan também aponta isso do delírio de liberdade, né? Mas, ok, nos possibilita uma liberdade, né? Por outro lado, uma certa ideia, né? Um imaginário de podermos prescindir do outro, numa ilusão de autonomia, como se pudéssemos prescindir do outro, das determinações, e nos fizéssemos por nós mesmos. Isso, obviamente, nos joga numa solidão atroz. Por isso a solidão, depressão, é o grande sintoma contemporâneo, né? Numa resposta ao imperativo do seja feliz você pode. Agora, Rosane, eu acho que tu toca num ponto importante que está no teu argumento, que é por que esses casos têm se estendido, né, a outros sujeitos que não só adolescentes. A gente veio, o Contardo vai apontar uma adolescentização da cultura. Vou te dar um exemplo. Né? Todos com a cara enfiada no celular, full time, o tempo inteiro. O que não é, né? E nisso eu acho que é importante. Né? Quando eu preciso estar olhando o outro o tempo inteiro, percebe? Isso também aponta o outro imaginário. Uhum. Isso também aponta para um certo apagamento do outro como uma referência simbólica, organizadora. Claro. Percebe? É quase como uma criança que fica alienada à mãe, olhando a mãe o tempo inteiro para saber aonde que a mãe está olhando, percebe? Ou seja, uma criança fica aprisionada nesse outro. Nesse sentido, eu teria uma pergunta para te fazer, porque no livro, o Mário Flein, ele da editora dele, traz o livro Mal-Estar na Subjetivação, do Lebrun, em que ele vai retomar uma passagem do Seminário 23 de Lacan, que Lacan vai falar assim, de uma degenerescência catastrófica, como se o projeto social, como se só a mãe bastasse ao projeto social, Sim. prescindindo completamente do lugar de terceiro. Nesse sentido, a minha pergunta é, me parece, e estou colocando como questão, mesmo de verdade do fundo do meu coração, que a gente tem aí um certo curto-circuito nessa passagem do que Lévis trouxe, vai chamar da passagem da natureza-cultura, e que Lacan vai dizer, é operado pelo Édipo. Percebe? Então, nesse sentido, como se houvesse aí um certo curto-circuito nesse trabalho psíquico de separação do outro. Então, minha pergunta para você é, será que os cortes não vêm justamente numa tentativa de inscrever essa separação? Vai lá, contigo a palavra. Estou trazendo um monte de coisa. Lógico. Não, que eu queria ainda continuar a questão do anterior, do individualismo que é próprio da nossa cultura, absurdo, né? Como se pudéssemos prescindir do outro enquanto referencial. Aí chegando à tua questão, né, Michele? Do grande outro, do terceiro, que possibilita um lugar de existência para o sujeito. Sim, porque a gente, aí que está, precisamos desde sempre do outro, ele é necessário para nos constituirmos, e isso é desde o estádio do espelho, né? Mas, como esse primeiro momento, mas, enfim, essa alienação que permite essa separação, né? Que é necessária, ou seja, precisamos nos espelhar no outro, mas aí para poder nos separarmos, para daí advirmos enquanto sujeito. O que acontece na nossa cultura hoje, com uma grande extensão? E aqui tu está apontando, né? Essa fragilidade dessa instância terceira mesma, né? Eu queria só apontar uma coisa, que a gente não tem que olhar só como uma coisa nostálgica, de quando, como se antes era melhor do que hoje, tá? Esse é um cuidado. Acho que temos transformações na cultura interessantíssimas, que possibilitou direito das mulheres, enfim, toda a questão dos agora, né, com os lugares... Rupturas necessárias com a tradição, necessárias. Claro! No entanto, a contrapartida
é que fica, desculpa, vou baixar aqui, um lugar de solidão, de solidão do sujeito, como se pudesse, né, ter que se fazer sozinho. No entanto, ele precisa que o outro devolva a ele uma imagem, né, o que ele é. E aí que tá, ele recorre ao outrinho, ao esse outro, né, semelhante. Ao semelhante, não a este terceiro que poderia justamente legitimar esse lugar para ele enquanto sujeito. Eu queria trazer uma coisa, pegando para trazer mais para a coisa prática. Tem vários textos interessantes, eu poderia trazer vários casos clínicos também para falar disso. Pode falar, nós temos tempo. Segue lá, contigo a palavra. A Eliane Brum escreveu um livro lindíssimo, tá? Maravilhoso, que não sei se... que duas, tá aqui. Tá. Posso contar uma coisa? Pode. Posso falar uma coisa? Lógico. Quando ela estava escrevendo esse livro, eu estava almoçando com ela aqui em São Paulo. E eu participei quase. Que maravilha! Ela é uma fofa, adoro ela. Que delícia de encontro. Vai lá. Então, esse livro é muito interessante. Ele aborda justamente isso, né? Uma relação estreitíssima entre uma mãe e uma filha, né? Uma filha que não consegue se constituir, enfim, enquanto mulher. Tem vários. A pianista que se transformou num filme, que é a professora de piano também. Fala a professora de piano, claro. Maravilhoso, né? Que é uma... Mas posso contar uma coisa agora, fofoca? Nesse encontro com a Eliane Brum, eu contei para ela um caso que eu atendi na clínica escola, na época que eu coordenava o serviço de infância. Eu recebi uma menina com alopécia, que tinha caído todos os pelos do corpo. Quem me encaminhou foi uma dermatopediatra. E na ocasião, a dermatopediatra não tinha ideia do que se passava ali. Porque eu fui investigando. Rosane, olha que interessante. O pai da menina, quando entra na adolescência, a mãe se adolescentiza, se separa do marido, ela trepa com todos os amigos dele. E quando quase chega a vez dele, ele vai morar com o pai, fica desesperado. Ele tinha um verdadeiro horror à possibilidade da filha entrar na adolescência. E olha a cena fantasmática que se monta no casal. Essa mulher, essa menina tinha quase 10 anos. Todos os dias, quando ela chegava da escola, ela se trancava no quarto e ela amamentava a filha. Com a anuência do pai, diante do horror dele. Porque, claro, a entrada da adolescência da filha recolocava para ele a possibilidade da realização do incesto. Agora não mais com a mãe, mas com a própria filha. Ou seja, apontando também que tem uma questão geracional envolvida aí, nessa questão da fantasmática parental. Contigo a palavra. É o que a Eliane Brum aponta no livro dela. Né? Exatamente. Era uma mãe, uma filha que não conseguia se separar dessa mãe, uma mãe muito grudada, que o pai não tinha um lugar, e reproduzia também, aí que está na história dela, a mãe tampouco tinha tido alguma possibilidade de existência enquanto sujeito, enquanto mulher. Né? Isso estava abolido. Aqui me lembrou também daquele filme, Aos 13, né? Claro. É bem interessante, né? Isso da live eu lembrei. Voltando à tua questão, né, Michele? Era uma garota que se via tentando ser mulher, mas não tinha com quem contar, né? Ela não encontrava na mãe... Tu tá falando do filme Aos 13? É. Retoma as cenas que te vêm, pra quem tá escutando, acho que é importante, vai. As cenas que te veem do filme. Tá, é o quê? Uma garota, não é? Que é super bem comportada e tal, cuidava inclusive muito dessa mãe, né? Que é loirinha, né? Exato, de uma certa inversão também, assim, do ajudar a mãe. O pai... Não tinha pai, a mãe envolvida com o namorado drogado. Que ficava, né, enfim, se drogando direto, ou seja, ela não tinha com quem contar. Né? Então e ela muito numa posição de cuidar da mãe, né, Rosane? Exatamente, essa inversão. E o que acontece? Ela se via, então, sem pai nem mãe, né? Sem referenciais. Ela se gruda numa amiga popular, para começar também aí a ela poder se tornar, adolescer de fato, poder se tornar Mas mulher. tem uma passagem do filme
que marca que a cena do banheiro, ela olhando essa menina, porque de alguma maneira, para manter a mãe num certo lugar, ela se infantilizava. E tem uma cena do banheiro do filme, que a amiga tá lá passando batom, e quando a amiga sai, ela olha para todos os meninos, como se aquela menina causava um brilho no olhar desse outro. E você lembra que ela retorna para casa, pega uma tesoura, retomando a questão dos cortes, e corta todas as suas roupas infantis. Exatamente. E aí que tá, era um pedido de como se tornar mulher, né? E que ela não encontrava na sua mãe e consegue encontrar nessa amiga, né? E quando algo, enfim, ela começa a quase se mimetizar nessa amiga, começa abruptamente se torna, começa a ter relações sexuais, enfim, começa a poder entrar na vida, compra outros tipos de roupas. O que acontece, né? Começa a roubar. A roubar, enfim, ela começa a... Mas aí que tá, né, Michelle? Ela estava tentando aceder a um lugar, poder deixar de ser criança para ser mulher. Essa separação, né, sair desse lugar infantil para ceder esse lugar, né, de mulher. Por isso que não por nada a adolescência é um momento super propício para essas situações. Poderia te trazer outras situações clínicas também que aconteceram justamente isso, né? Uma era uma jovenzinha, né, que aí que tá, são dois casos que estão me vindo. Uma delas ela é trazida pela mãe porque a mãe descobriu os cortes, né? Ficou preocupada, enfim, né? Mas tinha toda uma relação com essa mãe, grudada, por outro lado, né? Mais infantilizada, mas também dela não encontrava um lugar para ela no desejo desses pais. Os pais tinham os jovens artistas, os jovenzinhos, ela engravida, a menina vem, eles chegaram a pensar em não ter, mas daí, né, bom, vamos assumir, moraram na casa dos pais dele, até que eles se separam, enfim. Essa menina acaba sem pai nem mãe, né, de fato, porque a mãe... Mas, Rosane, eu queria só apontar uma coisa, porque, assim, para que não fique para quem está escutando, porque é um casal de jovens artistas, veja. Claro. O que a gente vê na clínica são casais de médicos, caralho, a quatro, meu. Famílias. Cara, tem um fenômeno importante. Uma geração, O meu trancou? Pessoal, quem trancou? Agora voltou. Voltou? Para que fique muito claro, tem uma epidemia aí de uma colagem das mães tentando colmatar, dar contorno ao seu próprio desamparo nas filhas. E aí você tem uma certa inversão dos lugares e muitas vezes pais radicalmente identificados a essa mãe e incapazes de lançar ao que o Miller, num texto magistral, intitulado A Mãe Negada como Mulher, vai dizer, são pais que empurram cada vez mais as filhas para as mães e as mães para as filhas, para se pouparem de uma certa angústia, né, de ter que assumir ali uma posição, tanto como pai, quanto como marido. Ou seja, eu estou tentando botar a mosca na sopa, porque eu acho que o buraco é muito mais embaixo. É muito mais embaixo. Vai lá. Fala de um desamparo mesmo. Acho que é esse termo que eu ia também chegar. Esse vazio que nós falávamos no início, ele remete a um desamparo, tanto da adolescente, né, que se vê tendo que dar conta de uma mãe, né, sem ter, não é, nessa inversão de papéis. Acho importante tu apontares, né, não é o fato de ser artista, claro que não, é a questão dela não encontrar nesses pais, e aí podia ser médico. Não, é que na época que a gente vive é capaz de dizer assim, porque eram artistas, então aconteceu. Então, a época da né, bela, recatada e do lar, defesa da família. Não, por favor. Nada a ver. Tá, exatamente. E eu acho que
também remete a um certo desamparo dessas mães, desses pais, né? De uma impossibilidade de poder fazer função mesmo, né? O que acontece? Não por nada, em vários casos, a gente trouxe essa certa inversão. Uma menina, e aos 13 diz assim, a mãe estava lá dando conta, se virando em 20, né? E quase que delegava para essa filha, nessa inversão de papéis, dar conta de coisas que ela, tipo, cuidar do irmão, enfim, mas não Ou muitas vezes, vou retomar mais uma coisa, que eu acho que é importante, para acalentar, acalorar a discussão e acalentar, inclusive. O artigo da Kupfer, da Bernardino, chamado A Criança como Mestre do Gozo. Rosane, as crianças decidem para onde as famílias viajam, se a mãe separa ou fica junto, quem a mãe namora, com quem o pai namora. Ou seja, depositando e mais demandando sobre uma criança ou um adolescente que decidam sobre a vida dos pais. Uau! Jesus! Sim. E aí que tá. Acho que tu está apontando também que fala de um certo infantilização, uma demanda, enfim, os pais que não conseguem ocupar esse espaço mesmo, até pelo próprio desamparo deles, né? O Lacan apontava isso. Ele usa o termo infância generalizada. Sim. E o que acontece? Remetem ao... Né, ao filho, a filha, no caso, dá conta disso. Só que ela aí que tá, ela se vê num não lugar, né? Ela não se vê num lugar de sujeito onde ela possa existir, onde ela possa se tornar mulher. Vamos pegar o filme aos 13. Ela se vê infantilizada, no entanto, pulando para um lugar também de adulta, de ter que segurar a onda de cuidar dos filhos. Ou seja, ela não tinha essa possibilidade, não é? Porque necessariamente na história de uma menina, ela precisa poder também se identificar com essa mãe para poder vir a ser, não é? No sentido de poder assumir o lugar, né? Ela se tornar mulher e que necessariamente passa por uma separação em relação. Posso contar um caso? Claro. O livro Desafios Atuais das Práticas de Hospitais e Instituições de Saúde, que eu organizei junto com outras colegas, tem um artigo da Maristela Leivas, de Porto Alegre, tu deve conhecer. Lindíssimo. Que ela traz um caso. Ela está no GHC, não sei se já se aposentou ou não, no grupo Hospitalar Conceição, de uma filha adolescente, em que a mãe se adolescentiza na própria adolescência dela. Quando saía na balada com a mãe, quem era olhada era sempre a mãe. Quem era cantada e cobiçada era sempre a mãe. Escuta bem, Rosane. O que acontece? Quando o menino que ela gostava cobiça a mãe, para ela foi a gota d'água. O que essa menina faz? A Maricela Leivas trabalha na unidade dos queimados, no GHC. O que essa menina faz? Ela pega 1 litro de óleo, aquece, bem quente, enquanto a mãe dorme, joga no rosto da mãe. A mãe acorda, entre a vida e a morte, tenta sair, e ela fecha a porta. Tá no livro, pessoal. Compre o livro, quiser, entre em contato comigo. Tá escrito lá o caso. O livro é Desafios Atuais nas Práticas de Hospitais e Instituições de Saúde. Inclusive foi finalista do Prêmio Jabuti. Um livro lindíssimo. E, veja, ela não só faz isso, como ela chaveia a porta para que a mãe não possa pedir ajuda. Ou seja, nesse sentido, se coloca quase uma situação que o Lacan vai discutir no Agressividade e Psicanálise. Que é ou eu ou o outro, porque eu acho que nisso a gente toca num ponto importante, Rosane, o apagamento da diferença geracional. Sim. E adultos adolescentizados. Dificulta muito o trabalho do adolescente de dizer assim, ó, cara, vocês são do tipo assim, que eu sempre trabalhei com adolescente, velho, a minha mãe é muito louca, eles são muito malucos, entende? De fazer uma certa destituição desse outro. Sim. Eu queria escutar um pouco sobre isso, vai lá, desculpa.
É que eu me empolgo. Não, o tema é empolgante, muito interessante o livro e o caso. Eu não comprei o livro, mas eu vou comprar, né? Muito interessante, parabéns, né? Eu acho. E o caso é aí que tá, né? Ali ela é ou eu ou ela, não é? É isso, né? Tipo, para ela existir, agrediu a mãe. Nesses casos, o que que acontece? Para ela existir, ela se agride. Né, nesses casos de cortes, né? Mas a gente também poderia pensar o inverso, que há adolescentes que agridem as mães, se tornam extremamente agressivos, e outros que o Winnicott vai trabalhar isso, né? Que dirigem essa agressividade para o próprio eu. Claro. Não, mas é isso. Eu vou trazer um caso clínico que ajuda, que tem muito a ver. Quando tu começaste a falar da mãe roubar os olhares dos né, enfim, ela competir, né, com a filha, né, e roubar estes olhares, me veio Lowenstein, né? O caso dela do deslumbramento, vocês leram, né? Não, mas conta para os estamos com cento e poucas pessoas na live, vai lá. Tá, mas assim... Conta o caso. Bom, é um livro famoso da Marguerite Duras, né? E o Lacan toma este caso para falar sobre essa relação mãe-filha, né? E toda a questão do deslumbramento, ao mesmo tempo da devastação do lado da filha, quando esta mãe... o que acontece nessa história, né? A Lou vai num baile, né? E com o noivo, não? E o noivo fica... encantado numa mulher mais velha, não é? E ele, enfim, ela captura o noivo dela. Só que ela fica, ao invés de fazer como essa moça, de queimar, né, de agredir, ela fica paralisada, né? Ela fica estancada, olhando, né? O Lacan chama com uma certa loucura esse momento em que ela fica paralisada, olhando esta mulher, né, roubando seu noivo, né? Ou seja, como se sentisse despossuída do seu corpo e dela mesma, né? Ali ela não existisse mais. Me lembrou um caso, né, um caso que eu atendi, que vou resumir um pouco para não nos alongarmos muito, mas enfim, é uma jovem... Não, mas tá ótimo, pode alongar. Tá linda a discussão. Tá bom. Porque tem a ver com justamente essa questão, Michele, né? O que acontece? É um caso que me foi muito interessante, o quanto esse caso me fez pensar. Já escrevi sobre ele, enfim. Ela, num certo momento, tá? Eu noto, ela tá com uma roupa de manga comprida e eu vejo alguns cortes, tá? Enfim, ela denunciou, né? E daí é interessante, porque de alguma forma foi intencional, foi um lapso, uma pergunta que ela me deixa ver. Mas os cortes aonde, Rosane? Só para no braço. No braço. Ela levanta a manga. Não, a manga, ela tá de manga comprida e sem querer ali eu vi os cortes, né? Certo. Aí que tá, era um dia quente, ela estava de roupa com manga comprida no Rio de Janeiro. Então é alguma coisa interessante assim que... Mas o que acontece? Nessa história, ela chegou até a mim, né, veio indicada pelo um familiar, porque ela estava sofrendo, no entanto, ela não via motivo nenhum para estar ali. Mas aí que tá, se senta quase caindo, assim, em franzidinha, encolhidinha, como se não pudesse existir, né? Uma sumidinha, assim, E o que acontece? Mas isso bem antes, tá? Antes desse episódio dos cortes. Os cortes foi bem mais adiante que eu os vi. Sim, mas tá? Veja, só um adendo, o bem sumidinho também lembra a criança que precisa se esconder no corpo da mãe. Sim. Para poder existir. Porque eu acho que nesse sentido, você está já fazendo um apontamento que uma das saídas diante desse apagamento da diferença geracional é uma certa infantilização do próprio adolescente que impõe um conflito com o outro semelhante.
Sim. Porque se para existir e ser amado pela minha mãe, eu preciso me manter num certo lugar infantilizado, quando eu vou para a escola, eles me mandam tomar no cu. Sim. E aí E o bullying. aí eu viro um motivo de piada dos meus Aham. amigos. E aí a Entende? solidão, e aí a angústia. Mas o que, Claro. exatamente. Mas o que que acontece? Eu queria falar, continuar um pouco mais esse Vai lá. caso Não, vai. para poder entender, porque senão fica meio perdido. O que que acontece? Ela, então, tem essa coisa apagada, sumida, até que ela, únicas poucas coisas que ela traz é de estar orbitando, não é? Se sentir meio orbitando, aí é interessante, orbitando em relação ao outro, né? E de se sentir uma zumbi, uma morta-viva, né? Como se, né? E ela sim se sentia. Ela tinha 25, quase 25 anos, ou seja, e nunca tinha beijado ninguém, nunca tinha vida amorosa, enfim, era uma coisa, né? E aí que tá, ela começa a trazer algo muito tímido dela tentar se aproximar de alguém, né? Ela manda um e-mail uma vez para um colega, daí o colega diz, olha, né, eu te acho interessante, mas enfim, eu tenho namorada, daí ela, aquilo para ela é avassalador. Até Mas que assim, em termos de identificação com a idade dela, como é que ela estava em termos de imagem? Porque uma coisinha, acho uma que tem um ponto, menininha, mas eu acho que tem uma um ponto menininha, importante aí, porque vou retomar uma passagem do Giddens, Antônio Giddens. uhum, Tu lembra da época do Teletubbies? E ele sim, traz uma expressão chamada geração bumerangue, os uhum, adolescentes que saem e voltam para casa. E ele traz uma sim. passagem lindíssima que nas universidades americanas, na época do Teletubbies, tava lá uma geração de adolescentes assistindo Teletubbies. O que eu estou te perguntando nisso? Em sentido que também, né, quer dizer, se esse adolescente consegue de alguma maneira, porque essa ideia, e o contrário tem uma outra passagem importante, que a identificação com os pares ajuda muito Claro, a poder a se fazer separar furo no grande no outro. outro, claro, lógico. Mas o que acontece? Michele sumiu de novo, Eu congelou. sei, mas eu estou te escutando, Tá, não sei o que voltou. aconteceu aqui. Tá. Mas o que eu queria continuar um Eu tô pouco, né? paralisado aqui. Tá, Vai. voltou. Eu queria continuar um pouquinho o caso, porque senão fica meio esquizofrênico o negócio aqui. Segue. Porque o que que acontece? Ela tinha uma irmã gêmea, tá? E aí que tá, elas meio que eram um pouco pai e mãe, uma da outra, porque os pais tinham sumido, sumido assim, eles eram intelectuais, estavam lá Sim, mas é super às quase o caso voltas, das irmãs Papã, né? exatamente, ficavam elas uma tentando a conta da outra, né? Quase. E o que que acontece num certo momento, né? Claro, ela fica numa coisa funcional, tinham sempre estudado juntas, mesma escola, mesma turma, nananã. Uma meio até essa indiferenciação, no entanto, uma servia com a outra como e num certo momento ela tenta também se aproximar aí que está de um homem, né? E algo parecido se dá tal voltando ao caso da Lowenstein, né? Ela começa timidamente a se aproximar de um professor, de um ex-professor de música, e daí que soube que ele estava separado, eis que a vê desculpa, o ver, né, com, mas é que tá, o lápis tem tudo a ver porque ela fica fascinada na pessoa, porque a princípio ele estava separado e, portanto, ela poderia se aproximar dele. E o que que acontece? Lá ele estava com outra namorada. Aí acontece que ela fica aniquilada, né? De novo, algo como Lowenstein, de que a outra tira o lugar, e assim ela se sentia, como se ela não soubesse como se aproximar, como iniciar na vida sexual, porque ela não tinha como fazer isso, porque algo não tinha sido transmitido, autorizado, permitido em relação a essa mãe que estava noutra, né? Não, mas veja, mas não só isso. Porque, né, tu aponta algo... Não, tu escuta, é linda, Rosane. Porque nisso se aponta algo fundamental. Se ela... Porque tem aí um dilema importante. Para poder ela assumir um certo lugar como mulher, ela precisa fazer uma destituição dessa mãe. Agora, Sim. se essa mãe não está bem colocada no seu lugar, é como se ela também não consegue fazer essa destituição
para poder manter a existência de alguma mãe. Percebe? Sim. Que é algo muito, muito sensível, assim, muito delicado. Dessa mãe, primeiro, e poder investir nela, aquilo, né, Sua Majestade, investir falicamente, porque aí que tá, muitas mães não conseguem nem fazer isso, mas, por outro lado, também permitir essa destituição, essa saída deste lugar, permitindo que essa filha se torne mulher, né? O que acontece? Ela passa a brigar muito nas sessões, e eu achei isso muito interessante. Brigava comigo, brigava. Conta aí. Ela ficava muito furiosa, né, comigo, e com toda uma fúria que aquela menininha franzida não se autorizava, sabe, uma raiva que vem, né, e que foi muito interessante, né, Michele, porque tinha um endereçamento que não podia ser autorizado a poder brigar com essa mãe, né, que ali ela pôde brigar comigo, brigar com... Na transferência. Na transferência, no sentido de poder esburacar mesmo esse outro, destituir o outro do lugar e para ela poder existir enquanto mulher. E nesse momento é interessante que ela para de se cortar, né? Na medida em que ela começa a falar disso, a poder brigar, ela consegue parar de se cortar, né? E aí que está essa virada, assim, no momento em que de alguma forma a gente possibilita, né, que aquela dor sem palavras, por isso que fazia com que ela se cortasse, pudesse se inscrever, pudesse ali se colocar, porque tem um endereçamento, ela queria alguém que pudesse escutá-la nisso, né? Então, se essa possibilidade, que eu acho que é essa possibilidade que a gente pode oferecer a esses sujeitos, né? A possibilidade, essas adolescentes, de poder falar dessa dor, né? E isso vai, paulatinamente, ela vai não precisar mais do se cortar, né? Porque na medida em que ela posta palavras para essa dor. Não, mas não é só isso. É que o corte dela encontra um outro lugar que não apenas o próprio corpo. Sim. O real do seu próprio corpo. Agora, nesse sentido, acho que tem uma pergunta importante. Só um pouquinho, Michele. Poder inscrever um corte simbólico, né? Por isso não precisa do corte real. Acho que a gente tem que precisar, assim, é isso, assim, que ela pôde ali instituir uma diferença, uma alteridade entre ela e o outro, né? E isso possibilita, esse que é o pedido dessa inscrição, de uma inscrição simbólica e possível, né, de um corte simbólico que poupe a ela de cortar o real do corpo dela. É interessante que a pele é justamente isso que marca o dentro e o fora. E nesses casos, o que acontece? Eles têm um borramento assim, de si. Ela, essa jovem, diz, eu não tenho formas, né? Como se ela se sentisse formas. E o interessante é que ela passa, aos poucos, a cortar e costurar as próprias roupas. Ela faz depois um curso de corte, costura e estilismo, ela se torna... Então é disso assim também, de poder... Tem um filme sobre isso intitulado Coxa de Retalhos. Sim, lindo. Rosane, última pergunta, e eu quero te fazer uma proposição. Porque, olha, tá incrível esse assunto. Então a pergunta é... Veja, uma coisa é o adolescente esburacar. O que eu tenho percebido na clínica, e eu estou há muitos anos estudando isso, na medida em que, e eu vou retomar vários textos sobre medicalização na infância, e o leito de Procrusto, o que acontece? Na medida em que os pais cicatrizam, medicalizam e patologizam o sofrimento do seu filho adolescente, eles retiram desse sofrimento a potência transformadora, lembrando o livro do Edson, tá? Que vai ser lançado agora no mesmo dia. Por sinal, depois eu quero falar
depois, né, que vai ser lançado no mesmo dia, inclusive um livro que ele participa também, o Psicanálise que Liga Cultura. Mas assim, retira, é quase como retirar-se desse ato, que poderia ter uma inscrição de ato, a sua potência. É quase como dizer assim, cara, você é um imbecil, entendeu? Um retardado. Quem sabe sobre você é um outro. Ou seja, a impressão que eu tenho, fode com a vida do adolescente. Rosane, fode, mas assim, literalmente, é destruidor. Porque tem um outro filme que eu queria relembrar, depois fazer hoje uma proposição, que é um filme muito antigo, daquela menina que ela fazia uma borderline, que ela fica internada numa clínica. Agora me fugiu o filme. Ai, ou seja, era um livro, tem o livro e o filme. Isso! Né? Ai, como é que é? Jesus, alguém lembra? Lembra? Ela fez Les Miserables. Sim. É a mesma menina. Ela é ótima. Esse filme é incrível. Winona Ryder, não é isso? Winona Ryder. Então, e o filme esqueci o título. Eu também. Alguém busca lá no Google. É algo de caso borderline, está do limite, mas não está me vindo. Então, mas o que eu queria apontar? Ai, só um pouquinho. Quase. Ai, não. Ai, me veio. Gente, nos ajudam, 100 pessoas aqui nos ajudam. Cara, não sou capaz de buscar aqui. Tá, Droga. mas enfim. Então, mas me parece que o movimento atual, tanto de desqualificar o ato adolescente, quanto de patologizar o adolescente, tira do ato adolescente o seu poder, silenciá-lo. O seu poder revolucionário, que tem uma potência importante, porque o Racial, em 2 livros, né, que é o da família, o laço social, e o psicanalista adolescente, assim como tem outro livro que eu acho maravilhoso, A Crise da Adolescência, que retoma a adolescência do ponto de vista da história da antropologia. Vai retomar o seguinte, Rosane, quando a gente tira do ato adolescente a sua potência subversiva e é incapaz também de poder escutar e sofrer os efeitos desse ato, né, a gente está de alguma maneira, né, tirando esse adolescente de um certo lugar e colocando ele em um certo lugar objetal. Queria discutir um pouco sobre isso, assim, porque eu acho que a minha pergunta última, e aí já a proposição para eu quero uma próxima live contigo, convidando, sabe quem? Mário Corso e Diana Corso. Maravilhosos. Tá? Discutindo o livro deles sobre adolescência a partir do cinema. Você conhece o livro? Claro, tá? Lógico, maravilhoso. Tá, a minha proposição, descobri que dá de fazer live a 4 agora, mas eu acho que vai ser uma discussão belíssima e a gente teria 2 horas para discutir. Mas queria discutir um pouco, assim, quais os efeitos disso, da incapacidade do outro de escutar o ato adolescente e dar a ele um estatuto de ato. Porque essa que é a questão que eu acho que a gente pode fazer, né? Não por nada a adolescência é um momento propício para surtos psicóticos também, né? É um momento delicadíssimo, é um momento em que ele está justamente tentando aquilo que valia na infância, quando vale, porque pode também vir a fragilidade desde muito cedo, mas como se naquele momento, o que é a adolescência senão a reedição, né, do estágio do espelho? No entanto, é uma destituição dos outros parentais, né? E é preciso que os pais permitam isso, né? Autorizem isso, né? Que ele possa encontrar isso até para ele poder advir, né? Essa certa rebeldia necessária, né? Porque isso, ele precisa se diferenciar deste outro parental para ele poder existir. Esse que é o ato adolescente. E se essa é a sua rebeldia, ele deixa de ser o objeto do outro, né, do filho, para ele não sabe muito como é que vai ser, mas quem é você,
homem, mulher, trans, o que acontece? São várias questões que ele se vê jogado, no entanto, ele precisa poder destituir este outro parental, mas não é de destituir o outro, grande outro necessariamente, mas aí que está, é também os pais poderem autorizarem isso, eles poderem também se deixar barrar. Aquilo que apontávamos também da necessidade que de um corte não deixa de ser a tentativa de fazer um furo neste grande outro, né, que a princípio se mostra tão totalizante que muitas vezes ele não encontra um lugar para si, né? E por isso não pode separar, é poder esburacar e aí que está, né, Michele, o patologizar o adolescente é impedi-lo de poder fazer isso, né? Ele claro, que é colocar na condição de doente. De doente. O ato adolescente... Rosane, é o horror dos horrores. Sim. O horror dos horrores. Agora eu queria finalizar com uma pergunta. E não por nada acaba ficando crianças eternas, né? E quando os pais começam... Claro, 50 anos sentado, incapaz de gerenciar sua própria vida. Vou lá. Última pergunta, já para entusiasmar a próxima live. Espero que a Diane e o Mário aceitem, espero que sim. Rosane, a pergunta é a seguinte: na medida em que esses pais, na medida em que a adolescência do filho sempre vai tocar nos pontos mal resolvidos da adolescência, dos próprios pais, certo? De alguma maneira, quando se tenta calar o filho adolescente, se tenta calar a questão dos próprios pais. Eu vou retomar o texto do Rinaldo Voltolini, do livro publicado pela POA, Autoridade e Violência. É o último artigo do livro, em que ele fala de um pai homossexual que tentava calar a homossexualidade no próprio filho. E o Rinaldo, em determinado momento, faz uma intervenção dizendo que você tenta calar é a sua própria homossexualidade. Sim. A questão que eu queria colocar e propor, inclusive, como tema para a próxima live, que seria algo em torno da... Porque isso que a gente vê dos adolescentes passa necessariamente por uma questão dos pais. Sim, e eu acho que tem uma coisa importante, Michele, a poder apontar, porque senão começa a ficar com uma coisa de uma responsabilização que esses pais não valem, sabe? Uma coisa... Não, esses pais fazem tudo. É o contrário. Fazem tudo. Fazem tudo, muito mais do que deveriam. Do que precisaria, exatamente. Do que precisariam, claro. Não é suficientemente bom, né? Mas às vezes tá até nessa necessidade de tudo fazer, né? De tudo fazer, de poupar esse filho de qualquer... De dar. O quanto tem a ver... queria falar duas coisas, né? Uma que tem tudo a ver também com esse interativo da sociedade do desempenho, né? Os filhos pequenininhos também que começam aula de inglês, aula disso, aula daquilo, que acaba esgotando essas crianças, assim, né? Como se, claro, né? Tem isso deles serem... Não, mas que é um pouco a ideia que o meu filho vai ser o adulto que eu não fui, né, meu? Exatamente. E num mundo... e aí está o neoliberalismo no sentido de que o sucesso, né? O sucesso, as figuras de sucesso... Rosane, me desculpa, mas uma maneira de manter esse filho nesse lugar é mantê-lo como promessa. Porque se eu permito ele para a vida adulta, necessariamente eu vou me confrontar com as inabilidades e com o fracasso dele diante da vida. Ou seja, manter ele nessa condição adolescente infantilizada, poupada do mundo, é uma maneira que os pais também têm de alimentar a sua fantasia de que esse filho um dia vai realizar essa promessa. Tudo aquilo, Mas aí que tá, Michele, ainda queria voltar uma coisa, isso remete também a uma angústia, um desamparo desses pais.
né? Eu acho que também poder apontar isso, assim, nesse afã de tudo fazer, o quanto muitas vezes vamos pegar essas mulheres, né, que muitas vezes uma se vira em 20 para poder dar conta de tudo, não Claro. é? Muitas mães solos. Estou pegando Não, situações não, bem as mães operárias. operárias que As mães operárias. Não trabalham em fábrica, mas trabalham full time. full time Vai lá. tentam também colocar tudo para esses filhos. Eu digo assim, também de poder ver esse lado, assim, do quanto esse imperativo do seja, né, que é forte na nossa cultura, inevitavelmente remete a um fracasso. Assim, ninguém sente podendo, voltando à questão do faça-se por si Mas tem próprio. uma pergunta: por que são as mulheres que fazem esse sacrifício? Percebe? Porque de alguma Sim, maneira os homens ficam numa posição poupada. sim, se retiram. Esse é o ponto. Uhum, uhum. Sim. Entende? Uhum. Porque o que eu também escuto na clínica são mulheres que. Volta o filme aos 13. Uhum. Que é, Filme aos exatamente. 13. Ela se A virando em mãe 10, se tentando dar virando em conta de 1000 para dar tudo. conta da casa, da filha, o cara dá 4. E o cara tá lá E dela. do Um namorado, loser. do namorado Um fracasso adolescente. total. Perfeito. Aí que tá. Porque Ela não eu era acho que também, uma. mas também a pergunta são mulheres que escolhem homens fracassados para, de alguma maneira, se manterem nessa posição fálica, ou, percebe? Porque o Sim, encontro com um homem potente também furaria a potência sim, fálica dessas próprias mulheres. sim. Também, Esse é o exatamente. ponto. Sim. Eu acho que tem várias possibilidades aí pra gente poder pensar, e tem essa também. E claro, e essa, vamos pegar a filha, né, o que se corta numa mãe, vou pegando a mulher. É isso, que lugar ela pode ter para ela poder, né, também sair desse lugar, né, e poder ela adolescer e se tornar mulher. Não tem viabilidade. Ela encontra essa ela tem que se haver só porque não tem essa possibilidade junto a essa mulher que por Claro. XYZ também não conseguiu, né? Seja por uma questão fálica dela não tentar dar conta de tudo, mas na realidade remete a um desamparo dessa mulher, porque ela não conseguia de fato dar conta. Né? Tá, então eu quero finalizar com uma pergunta sobre o livro. Eu li o livro, não vi o filme. A Filha Perdida. Você Aham, chegou? excelente, claro. Então, eu queria escutar um pouco sobre isso, né? Acho que a gente podia retomar um pouquinho, deixa contigo para fazer isso, o roteiro, enfim. Né? Mas eu acho que é um livro importantíssimo, que fez um sucesso Maravilhoso. imenso. Vai lá, contigo então, palavra. Ele fala justamente disso, né? Eu acho que a Filha Perdida, eu não sei se né, todo mundo leu, eu acho que sim, né? Muitas Bom, pessoas o falam, mas filme eu não vi, tá? tá. O filme Amor, está vi? bastante fiel, Não. mas Vive com a Juliana, sim. o livro é Ok. excelente, o livro é excelente, o Não, não, filme eu li o já livro, mas depois eu vi o filme. Mas é bem diferente o livro e o filme, né? porque o filme Eu sim, achei bem né? diferente. Ele enxuga muitas coisas, embora tente ser fiel, né? Mas no livro está muito mais colocado. É bom ela ali, eu acho que é um filme interessante para poder falar de desglamorizar, vamos pensar, né, a coisa da maternidade, né? Uma maternidade ambivalente. Desidealizar, né, meu? Ambivalente, e o que é próprio de todas as, né, natural, isso é pouco falado, eu acho que a Helena Ferrante, nos seus livros, oportuniza isso, né? Falar da ambivalência da mulher Eu posso enquanto falar uma mãe, coisa? A o lado Michelle bom. Benaim, que é colega do Racial lá na Ação Povência, Uhum. tem um livro chamado Amor, Ódio, Ambivalência Materna, e ela vai dizer algo importantíssimo sobre isso. Se uma mulher não puder botar em jogo a sua ambivalência em relação ao seu filho, cagou a merda toda. Exatamente. Que existe, só que isso é silenciado. Como se Claro. não pudesse existir. Não. A mãe não pode sentir que é que é um cansaço, que ela preferia muitas vezes não ter filhos. Enfim, poder falar dessa ambivalência é
fundamental. Eu acho que ainda bem que a cultura tem andado, né, de forma as mulheres hoje poderem pensar se querem ou não, né, ter filhos, né, Claro. há tempos atrás a mulher tinha que ter, eu acho que isso oportuniza. A Elizabeth Badinter fala do mito do amor materno, né, é um maravilhoso livro. Mas não só teria que ter, mas tinha que cumprir um certo papel, que é o que aparece na segunda passagem do As Horas, né? Sim, sim, Vamos fazer um bolo para o seu pai, e ela pensando em se matar. sim. Tá aquele tudo bonitinho, tudo a festa. E ela numa angústia absurda, abissal. Né? E eu acho que a Helena Ferrante, no livro, né, ela permite, autoriza as mulheres falarem da sua ambivalência, do amor e ódio em relação à maternidade, né? Do que é bom e o que não é. Sim. Mas, Rosane, vamos lá. Chegamos a 10 e pouco da noite. Que Eita. live linda, 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 linda. Eu vou fazer o convite para o Mário e para a Diana. Acho que será uma live super importante, porque a gente vai poder retomar com eles questões importantes que apareceram hoje. Acho que a gente trouxe coisas importantíssimas. Ficaram meio assim, mas eu acho que... Mas, Rosane, veja, não e é isso que eu falo. A ideia é menos fechar, é muito mais abrir. Tá? Se a gente conseguir, né, sair daqui promovendo ou produzindo no outro interrogações, tá de bom tamanho. Então, nesse sentido, não precisa concluir. Porque eu acho que, quando eu sempre falo é um bate-papo, é um bate-papo. Tá. Então, a gente também está em transferência, e nesse sentido, né, eu acho que se surge a proposta de uma outra live, é porque a gente não produz um fechamento aqui. Lógico. Também me parece que é infindável também, não tem como. Claro, claro, mas quantas propostas hoje, e a lógica atual é de produzir um fechamento. Né? Como ser tal coisa, como ter a barriga não sei o que, o corpo. Percebe? Que é claro. A ideia do coaching, né? Alguém que vai te dizer como conduzir a vida. E nesse sentido, queria finalizar com uma questão importante. O que falta hoje à vida é autoria. Então, nesse sentido, acho que a gente, assim, essa live foi super linda, adorei. Falou de vários livros, vários autores, e assim, agradeço muitíssimo se as pessoas puderem recorrer a esse material. E em breve a gente contato contigo para a gente agendar. Tá bem. A próxima agora com a Diana e com o Mário, tá bom? Amor, tá bom. Seu uma linda, manda um beijão pro Benilton. Tá, beijos, beijos. Tá, e até a próxima. Até mais. Bom, foi lindo hoje. Beijo, beijo, pessoal. Obrigado a todos pela presença.